Então, olá novamente, essa é mais uma aula de introdução ao Python. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre computação simbólica. No caso da computação numérica, eu vou dar valores às variáveis para executar cálculos sobre esses valores. Então, eu digo que x vale 2, eu peço quem é 3x mais 4x. Mas a gente sabe que 3x mais 4x, dependendo do valor de x, é 7x. Na maioria das linguagens de programação, você não pode usar essa informação, porque as linguagens permitem cálculos numéricos. Se você já usou o Wolfram Alpha alguma vez, você sabe que os computadores atualmente têm capacidade de cálculo algébrico, cálculo simbólico, como a gente diz. O Python é uma linguagem que incorpora essa funcionalidade. Então, a biblioteca que você tem que chamar para incorporar essa funcionalidade em seu código é a SymPy, de Symbolic Python. E você chama ela, tá certo? No meu caso, eu vou dar um apelido, SP. Do mesmo jeito que a Numerical Py eu chamei de NP. Bem, então, qual é o núcleo do que a gente vai fazer sempre? Eu sempre vou definir um símbolo associado a uma variável que representa aquele símbolo. Então, por exemplo, quando eu vou definir que o símbolo x ele representa não algo que ele vai procurar uma variável, mas é algo que vai ser manipulado simbolicamente. Como na nossa mente, quando eu ouço 2x mais 3x, já salta 5x, e x fica como uma espécie de identificador de qualquer tipo de número que eu possa colocar dentro daquela variável. Espero ter ficado claro. Então aqui eu tenho, olha, 2x menos 4x, eu sei que é menos 2x. E agora que eu defini x igual a um símbolo dentro da biblioteca SP, eu posso fazer 2x menos 4x menos 2x. Ou 2x mais 3x, ele vai saber que é 5x, como a gente também sabe. Eu posso usar quantos símbolos eu quiser, mas em geral, quanto mais símbolos, mais lenta é a computação. Então, aqui eu tenho eu defini novamente o símbolo x e o símbolo y. Se eu pensava em definir novamente o símbolo x, certamente que não, mas como eu quero que vocês tenham a liberdade de copiar e colar essas células, eu vou fazer elas mais ou menos independentes. Então, aqui eu executo. 2x mais 4x ao quadrado menos 2 vezes x mais y vezes x menos 3x mais 2y, na nossa mente a gente já meio que entende que eu posso simplificar 2x com 3x, aqui, esse 2x, com esse 3x aqui, negativo, ficando menos x, que está aqui. E a gente também vê que eu posso pegar esse x e multiplicar aqui, olha, por esse x aqui dentro e por esse 2, então eu vou ficar com 2x quadrado negativo, somado com 4x quadrado, então deveria dar 2x quadrado apenas. Mas ele não faz isso, ele simplifica só as coisas mais óbvias. E isso é um detalhe que a gente tem que sempre prestar atenção quando estiver utilizando uma biblioteca como de computação simbólica ou estiver utilizando um Wolfram Alpha ou qualquer coisa que o valha. Em geral, a gente precisa dizer que tipo de simplificação a gente quer. O computador ele não é muito bom em adivinhar isso. Ele vai se tornando melhor com o uso de inteligência artificial, mas por enquanto ainda é bastante limitado. O que significa que se você souber que precisa expandir antes de simplificar, você tem que dizer isso ao computador. Isso posto, observe que aqui foi impresso no formato LaTeX, porque como a última linha da minha célula é uma linha que devolve um valor, esse valor ele é impresso. Se a última linha não devolver valor, nada na linha vai ser impresso, a menos que eu use o comando print. Tá certo? Então aqui eu tenho, nesse caso aqui, eu posso criar. O que é que eu posso fazer com essa expressão? Posso substituir um valor nela. Por exemplo, eu quero saber o que acontece se 2x mais 4x ao quadrado menos 2x, etc. Eu substituo o valor x igual a 3. Se eu fizer isso, é claro que onde tiver x, o x some, né? Porque vai ser substituído por 3, então vai dar um número 15. E aqui eu vou ficar apenas com 4y. Por quê? O que é que sobra com y? Sobra 2y aqui, e aqui vai sobrar para x igual a 3, vai ficar 2 vezes 3 vezes y. Então, 6y negativo, mais 2y positivo, menos 4y como era esperado. E claro, eu posso substituir em cima de uma substituição. Então, faço uma substituição. Olha, peguei y e substituí por 2 vezes x mais 1. E agora x eu faço igual a 4. Então, no lugar de y, ele vai colocar 2x mais 1. Vai ficar uma grande expressão com x. E no lugar dessa grande expressão com x, eu posso colocar o valor y igual a 4, x igual a 4, obtendo então menos 26.
Se eu não fizer isso, por exemplo, o que acontece se eu tirar esse cara aqui? Veja o que acontece, vai ficar uma expressão enorme só com x, tá certo? O y lá não estava lá, mas o x, se eu substituir por 2, eu vou obter um valor menos 4. Bem, como eu tinha dito antes, a expressão ela pode ser simplificada. O que é que significa isso? Significa que eu posso pegar essa expressão e tentar simplificá-la de alguma maneira. A primeira maneira que eu vejo é expandir a expressão, tirar esse parênteses. Então, eu posso usar a função expand dentro do pacote Symbolic Python. Então, o resultado da função expandida foi essa, 2x ao quadrado menos 2xy menos x mais 2y. Observe que isso não foi impresso no formato LaTeX, porque eu usei o comando print. Tem um comando que a gente pode utilizar justamente para imprimir no formato LaTeX. Mas, por enquanto, vamos usar esse aqui. E eu posso simplificar a expressão. Tá certo? Se eu tentar simplificar a expressão, ele vai tentar fazer alguma coisa com ela que pode não ser uma boa coisa. Por exemplo, está óbvio para a gente que esse parênteses está atrapalhando, mas para o Symbolic Python não está tão óbvio assim. Portanto, se eu mandar simplificar e não expandir, ele pode não dar o resultado que eu quero. Em geral, a gente precisa fazer isso, tá? Pensar um pouquinho a ordem das tarefas até obter o resultado que a gente espera. Bem, o que eu posso fazer, como eu tinha dito antes, olha, eu mandei imprimir o resultado LaTeX. Ele imprimiu, então, o código LaTeX daquele resultado. Se eu copiar esse código numa célula de texto, por exemplo, vou pegar esse código aqui, vou colocar aqui nessa célula de texto, entre cifrões, para ele entender que é um código LaTeX, aqui vai ficar o código, então, o espaço aqui. E aqui vai ficar, então, o resultado, 2x quadrado menos 2xy menos x mais 2y. Que era o que estava acontecendo antes. Vou colocar ele em cima novamente, para ficar na mesma ordem de antes. Bem, outra forma de apresentar em LaTeX, tá certo, é você importar um pacote chamado math, tá certo? Dentro dele, esse pacote math está dentro do IPython, que é esse ambiente que a gente está utilizando, esse Python visual com notebook, ele é o IPython, ponto display. Então, estou usando ele para mostrar a expressão como expressão matemática. Então, eu posso fazer isso aqui, print expressão expandida, o resultado da expressão já em LaTeX, usando esse ambiente math, já fica como eu esperava. Aqui eu tenho outros exemplos. Por exemplo, eu posso expandir x mais y elevado à sexta. Ele vai então aplicar o binômio de Newton, expandir isso, e eu vou mandar esse resultado 3 sem pressa em LaTeX no ambiente math. Então, fica aquela expressão bonitinha que a gente está acostumado. Bem, e claro, eu posso mandar simplificar expressões como seno dividido por cosseno. Ele entende que essa expressão significa tangente. No entanto, tem um detalhe, tá certo? Suponha que eu bote aqui, eu quero fazer o contrário, cosseno sobre seno. Se eu colocar simplesmente seno, ele vai tentar calcular numericamente. Como a variável não é numérica, vai dar um erro. Por exemplo, se eu tirar esse SP daqui e mandar calcular, ele vai me dar um erro e vai dizer, olha, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui, tá certo? Sim, não está definido. Aí o que eu faço, eu uso sempre o seno do pacote Symbolic Python, o cosseno do pacote Symbolic Python, o exponencial, etc, etc. Lá na aula eu vou colocar para vocês um link onde você pode ter a documentação dessa ferramenta. E aí ver quais são as funções. Então aqui, olha, o resultado de simplificar cosseno por seno é 1 sobre tangente, que a gente chama de cotangente. Bem, eu quero resolver agora equações. O Symbolic Python permite uma série de operações, não só de simplificação, de exibição do resultado, mas uma série de simplificações de cálculos que a gente vai fazer. A gente vai resolver a equação, calcular a equação diferencial, resolver derivada, integral, integral definida, indefinida, enfim.
calcular séries de potência, série de Taylor, etc. Então, para resolver equações, eu quero, nesse primeiro exemplo, encontrar a solução da equação 3x mais 4 igual a 8. Tem um porém. Ele entende que a equação tem que ser igualada a zero. Então, eu tenho que passar esse 8 para o primeiro membro. Então, eu poderia escrever 3x mais 4 igual a 8 é a mesma solução de 3x menos 4 igual a zero. Aí você diz, nesse caso foi fácil, né? Você passou 8 para cá e ele cancelou. Mas eu poderia botar assim, 3x mais 4 menos 8 e deixar ele apanhar um pouco da conta. Então, o que é que eu faço? Como sempre, eu tenho que ter um símbolo x, eu não preciso redefini-lo, ele já está definido lá em cima, eu só estou colocando aqui nessa célula para completude. Se você quiser copiar e colar em outro lugar, vai funcionar. Estou pedindo para ele usar o comando solve dentro da biblioteca Symbolic Python. Solve quem? 3x mais 4 menos 8, que é essa equação com todo mundo no primeiro membro. Observe que eu tenho que usar, se eu usar x minúsculo, não vai funcionar. Eu preciso usar a variável simbólica, que nesse caso é um x maiúsculo. Então, o que é que apareceu? Apareceu como resultado, o resultado dessa equação é 4 sobre 3. Observe que ele tenta me dar o resultado da maneira matemática mais correta possível. Então, ele não vai simplificar a raiz de 2, ele não vai simplificar logaritmo de, sei lá, de 8. Ele não vai fazer essas simplificações. Ele não vai dividir 4 por 3, porque os resultados são aproximados nesses casos. Ah, mas eu quero um resultado numérico. Se você quiser um resultado numérico, você pode usar a função n, ou então uma função chamada evalf. A gente vai ver o uso das duas. Mas para usar a função n, o que é que eu faço? Olha, o tipo da solução, o solver me dá a solução na forma de uma lista. As soluções no Symbolic Python podem vir na forma de lista ou de dicionário. Para um resultado numérico, eu uso a função n. Então, spn. Se eu escrever só resultado, vai dar erro. Por quê? Porque é uma lista e eu tenho que dizer qual item da lista eu quero calcular numericamente. Então, vai dar um erro aqui. Ele diz, olha, solução à lista, não sei o que está acontecendo, mas eu digo, olha, o primeiro elemento da lista é o que eu quero calcular. Como assim o primeiro elemento? Não só tem uma solução? Mas se tiver várias, ele vai te dar cada solução independente como item da lista, pelo menos as que ele achou. Aliás, não tem garantia de que o cálculo algébrico dele vai te achar todas as soluções em problemas mais difíceis. Mas em problemas fáceis, ele encontra todas. Então, tá aqui. Ele deu que era 4 terços, tá certo? E eu mandei calcular, olha, sp.n, resultado 0. Eu vou transformar numérico 4 sobre 3. 4 sobre 3 numérico é 1.33, etc, etc. Se eu escrever, então, um número depois disso, é um número de casas que eu quero. Vamos dizer que eu queira isso com 100 casas. Então, eu posso botar assim. E aí, claro, ele demora bem mais, mas vai me dar 100 casas. Acredito, então conte. Se eu não colocar nada, o padrão dele é me devolver com a pressão da máquina, que são umas 15 casas. Ele vai apresentar as primeiras 8, talvez. Bem, então, para resolver uma equação, o que é que eu faço? Equação, todo mundo primeiro membro, usa o comando solve. E se eu quiser resolver mais de uma equação, por exemplo, sistema de equações, simples do mesmo jeito. Primeiro defino as variáveis simbólicas, nesse caso é um sistema, tem mais de uma variável, eu posso definir x e y como variáveis simbólicas. Bota as equações entre parênteses e separadas por vírgula, as equações naquele contexto. Cada equação, toda ela no primeiro membro. Então, essa equação aqui seria x mais 5y igual a 2. Essa seria menos 3x mais 6y igual a 15. Então, passei o 2 para o primeiro membro, passei o 15 para o primeiro membro. E eu tenho que dizer quais são as variáveis nas quais eu estou procurando a solução. Aí eu vou procurar a solução nas variáveis x e y. Isso é importante porque se tiver mais variáveis do que equações, vai sobrar. Então, tem que dizer que variáveis eu quero escrever em termos das outras. Então, por exemplo, eu tenho duas equações aqui, tá certo? Eu tenho 3 variáveis, x, y e z. Então, eu posso dizer que eu quero as soluções em termos de z. Então, ele vai me dar o x e o y em termos do z. Nesse caso aqui, não tem isso, né? São duas equações, duas variáveis. Ele vai me devolver, então, que x vale menos 3 e y vale 1. Observe que a solução de um sistema foi me dado na forma de um dicionário. Ou seja, se eu quiser gravar isso numa variável, eu vou colocar, por exemplo, solução do sistema. Pronto, aqui já está como uma variável. Então,
quero calcular a solução do sistema, eu boto, olha, quem é a solução do sistema para x? Ele vai me dizer então que é menos 3. Tinha usado x fora do simbólico. Então, qual é a solução do sistema para x? Menos 3. Quem é a solução do sistema para y? 1. Então, eu vou deixar isso comentado, não vou. E aqui ele vai lidar, como eu tinha dito antes, na forma de um dicionário. O Symbolic Python pode calcular sistemas lineares como sistemas não lineares. A gente costuma, em álgebra, estudar sistemas lineares, que são aqueles que a gente sabe resolver por técnicas padrão. Sistemas não lineares, cada um é uma aventura. Então, tem técnicas para sistemas quadrados, técnicas para sistemas cúbicos, etc. Técnicas para sistemas que envolvam x, seno, etc. Nesse pacote, todas essas técnicas estão implementadas. Então, vou tentar, a gente pode usar o solve, mas o solve costuma te dar, ser limitado ou ser mais eficiente em cálculo de soluções de sistemas lineares. Se você tem um sistema que é não linear, é razoável que você use alguns outros comandos. Por exemplo, um comando que a gente pode utilizar é o comando solveSet. Então, solveSet, eu quero resolver x² menos 5x mais 6. Aqui é uma equação de segundo grau. Vai ter como solução 3 e 2. Essa aqui, x² menos 1 igual a 0. Então, x² é igual a 1. Então, 1 é solução real, tá certo? Menos 1 também é solução real e vai ter duas soluções complexas conjugadas aqui. Então, vamos lá. O que é que ele me deu? Ele me deu a solução na forma de um conjunto finito, que é um outro tipo de dado do Python. Quem são as soluções desse sistema? 1 e menos 1, que a gente já tinha calculado de cabeça, e I menos I. I a quarta vale 1, menos I a quarta também vale 1. No caso aqui dessa equação de segundo grau, as soluções foram 2 e 3. Ah, mas eu preferi aquela forma de dicionário. Então eu posso dizer a ele, olha, ele sempre tenta encontrar a melhor maneira de te apresentar a solução. Isso pode ser um problema. Então, eu vou dizer a ele que eu quero isso na forma de dicionário, usando o comando, usando essa variável nomeada aqui, dict, e eu estou dizendo que ela vale true. Então, quero como dicionário. Se eu fizer isso, ele vai me devolver x vale 2, y vale 3, tá certo? E se eu colocar, por exemplo, x² mais y² menos 4 e x menos y, eu quero encontrar a solução desse sistema. Como antes, o que eu vou fazer é colocar as equações separadas por vírgula, entre parênteses, colocar as variáveis da solução, disse ele que eu quero no formato dicionário. Ele diz que esse sistema aqui tem como solução raiz de 2 menos raiz de 2 para x e para y. Uma solução, tanto x quanto y, vale raiz de 2 negativa, outra solução, tanto x quanto y, vale raiz de 2 positivo. Isso aí, se vocês estão conseguindo visualizar, é a interseção de uma reta, a reta de 45 graus de ângulo com eixo x, a reta x igual a y, com a circunferência de raio 4. Dá para calcular coisas mais avançadas, por exemplo, limite? Certamente. Sempre o mesmo processo. Tem uma variável simbólica, já está definida lá, não precisava, mas enfim. Eu quero calcular o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. A gente sabe que esse limite vale 1. Mas será que o Python sabe? Vamos dar uma olhada. Certo? 1. Do mesmo jeito, eu quero calcular esse limite da raiz de x menos raiz de 2 de x menos 2 quando x tende a 2. Observe que quando x for igual a 2, eu tenho uma divisão por zero. Então, eu podia usar aqui L'Hopital, porque eu tenho 0 no numerador e 0 no denominador, mas não preciso. Ele faz a conta para mim, ele me diz que a conta equivale a raiz de 2 sobre 4. E se eu precisar fazer limite no mais infinito ou no menos infinito? Eu uso 2 O's sem espaço, é mais infinito. Tá certo? Ah, Emerson, mas eu quero um limite como esse aqui, ó. Vamos tirar esse carinha aqui.
limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Ele me disse, Emerson, é infinito. Mas vê, a gente sabe que esse limite aqui só é infinito, ele na verdade não está nem definido na origem, porque ele dá mais infinito para x positivo e dá menos infinito para x se aproximando de zero negativo. Como eu disse, a ferramenta ela não prescinde, ela não elimina a necessidade de você entender o que você está fazendo. Então, ele vai me dar uma resposta, em geral, a resposta que ele consegue, e ele conseguiu me dar a primeira resposta aqui infinito, mas eu sei que isso aqui só tem sentido se eu disser a ele qual é o tipo de aproximação. Então, o que em geral a gente faz aqui em pesquisa, né, quando vai trabalhar com essa história toda, é dizer assim, olha, calcula o limite à esquerda, calcula o limite à direita, e a gente verifica se os dois não eram iguais. E aí a gente sabe que o limite existe ou não, a gente não pode simplesmente confiar de forma cega. Então aqui, ó, de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, menos infinito. E pela direita, mais infinito. Então o limite quando x tende a zero não existe, porque a esquerda e a direita o limite dão diferença. Do mesmo jeito, limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, menos infinito. Cálculo de derivada, mesma filosofia. Vou definir uma variável simbólica e vou usar a função diff. A função diff, dentro do pacote Symbolic Python, significa derivada. Então aqui eu estou pegando essa função 3 seno de x² menos 1, que multiplica exponencial do cosseno de x, e estou mandando ele fazer essa conta para mim, tá certo? A derivada dessa função com relação a x, tá certo? Então, meter bala. A gente pode conferir, mas esse resultado está correto, dá 6x exponencial elevado a cosseno, multiplica cosseno de x² mais 1, etc. E eu posso usar para derivadas parciais, tá, moçada? Então eu posso dizer a ele, olha, eu tenho duas variáveis aqui, x e y, eu quero diferenciar com relação a x 3 vezes e depois com relação a y 2 vezes. Quando ele fez essa conta, deu isso. E se eu quiser diferenciar aqui, por exemplo, essa expressão 2 vezes? Mesma história. Bota um 2 aqui, ele vai diferenciar 2 vezes. Está aqui a segunda derivada. E se eu colocar assim, ó, x, ele vai diferenciar de novo 2 vezes. Um com relação a x, outro com relação a x de novo. É equivalente a colocar um número. Vou deixar como estava antes. Emerson, mas eu quero calcular o valor da derivada em um ponto, para saber se, por exemplo, se aquele ponto é um ponto crítico, máximo local, etc, etc. Como é que eu faço? Eu uso a função subs. Ao contrário das outras funções que eu preciso chamar do pacote SP, a função subs ela é chamada para substituição de qualquer expressão válida com aquela variável simbólica. Então, se eu fizer essa expressão aqui, que é a derivada de x ao cubo mais y ao cubo, essa derivada que eu calculei aqui, tá certo? X 3 vezes, y derivando 2 vezes. Eu quero calcular o que é que acontece se eu substituir nessa derivada x por 1. Se eu substituir x por 1, vou ficar com y ao cubo, cosseno de y, 6y seno de y, 6 cosseno de y. Observe que ele não fez o produto, eu poderia mandar simplificar. Ou então eu posso dizer, olha, faz a expressão substituir x igual a 1 e depois substitui y por π. As constantes também têm que ser usadas as constantes do pacote simbólico, tá? Então, se eu quero usar a constante π, eu tenho que dizer a ele que é o symbolicpy.π, symbolicpy.e maiúsculo é o neperiano, symbolicpy.i maiúsculo é raiz de menos 1 e por aí vai. Vocês podem olhar isso na documentação. Se eu substituir y por π e x por 1, como está aqui, eu vou obter nessa expressão que é essa derivada aqui, eu vou obter esse valor. Cálculo de integrais, mesma história. Vou definir um símbolo e vou mandar integrar. Por exemplo, x é o símbolo e integre x². A integral x² é x ao cubo sobre 3 mais uma constante de integração. A gente nunca pode, nas aplicações, esquecer a constante de integração. Por outro lado, o Symbolic Pi não vai te dar a constante de integração. Aí o que é que você vai fazer? Por que ele faz isso? Porque
Se você estiver usando uma série de cálculos, a gente sabe intuitivamente que eu só boto a constante, uma série de cálculos de integrais intermediárias, eu só coloco a constante ao final da última integração, porque senão ela vai poluir muito o meu sistema. Vai ter constante em cima de constante, em cima de constante, de repente você vai ter um catatal enorme de constantes sendo carregadas. E a gente sabe que constante somada a constante, elevada a constante, multiplicado por constante, tudo isso é constante. Mas aí, para evitar isso, ele não te devolve a constante integração. Você tem que lembrar, se for um problema prático, na última etapa, você colocar a constante você mesmo. Que é a integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3, que é a integral de x à quinta, x à sexta sobre 6. E por aí vai. Ah, mas eu quero integrar, Emerson, entre 0 e 1. Como é que eu faço? Eu digo, olha, integre x quadrado. Lembre-se, aqui eu estou só integrando com relação a x. Aqui eu estou dizendo, eu estou integrando com relação a x, x varia de 0 a 1. Aí eu tenho que colocar toda essa informação entre parênteses. Então eu vou integrar x quadrado, x entre 0 e 1. Ah, eu quero fazer integração múltipla. Eu boto uma integral dentro da outra. Esse resultado aqui, se eu tivesse uma função de x de y, eu botaria ponto integrate com o y e sairia fazendo as integrais na ordem, tá? Tem funções para converter para coordenadas polares, cartesianas, depois se você converter para esféricas, se tiver no tridimensional, etc. Tem funções para fazer isso. Vocês podem procurar na documentação. Então eu posso fazer isso, tá certo? Vai me dar, por exemplo, que é a integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3 entre 0 e 1 dá 1/3. Vocês percebem que os cálculos costumam ser bem mais lentos do que os cálculos, os cálculos numéricos, porque esses cálculos são simbólicos. Então aqui eu tenho isso. Quem é a integral de x quadrado exponencial de x vezes seno de x? Já que é a função x quadrado seno de x exponencial de x. É um trabalho enorme você fazer na mão, mas aqui não é um trabalho tão grande assim. Porque aqui eu posso fazer essa integração. Eu vou colocar como para a função fazer, vai me dar esse catatal aqui, lembrando que, como antes, falta a constante integração. Pode demorar. E aí tem um problema, mas tem funções que eu sei que não tem primitiva. Por exemplo, o exponencial de x quadrado não tem primitiva. Não tem nenhuma função elementar cuja derivada seja exponencial de x e o x elevado ao quadrado. O que é que ele me devolve? Quando isso acontece em matemática, a gente costuma dar nome às funções. Por exemplo, a exponencial de x quadrado, a integral dessa função, é uma função chamada função erro, que ela é muito comum em probabilidade. Então, ele sabe que essas funções existem e ele me dá a resposta com base nela. Então, por exemplo, se eu for integrar exponencial x quadrado, ele vai aparecer esse símbolo aqui, f, que é o símbolo matemático dessa função erro, como vocês devem ter visto em probabilidade ou então em complemento de matemática. Se ele devolver alguma função esquisita dessa, saiba que é porque essa função não tem primitiva, pelo menos não primitiva em termos de funções elementares, e ele lança mão de funções matemáticas um pouco mais avançadas. Mas aí o valor numérico sempre pode ser calculado. Por exemplo, eu quero calcular essa integral de menos x, de exponencial de menos x quadrado, com x variando de 0 a infinito. Em probabilidade, a gente sabe que isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Porque essa é a integral da curva gaussiana não normalizada. Então, se eu for de menos infinito a mais infinito, ela vai dar exatamente raiz de 2. Se eu for de 0 a infinito, raiz de 2 não, raiz de π. Se eu for de 0 a infinito, ela vai dar metade disso, raiz de π sobre 2. E ele sabe que dá raiz de π. Isso é interessante, porque eu poderia... A integral ela pode me devolver um valor numérico, que seria um valor aproximado, mas ele prefere me devolver, quando ele consegue, um valor algébrico exato, ou seja, o valor raiz de π é o valor exato. Você aproxima se você quiser usando a função n. Ou a função eval f, que faz a mesma coisa. Por exemplo, eu quero integrar entre 0 e infinito, deu raiz de 2 sobre 2, eu quero calcular isso. Vamos botar de novo de menos infinito a mais infinito. Quando eu faço isso, o que é que ele vai me dar? Tá certo? 1,17, que é a raiz de π. De 0 a infinito. Ele me deu o valor 0,886, etc, etc. Bem, outra função que não tem primitiva é a função a integral do logaritmo neperiano da variável x.
log de x. Tá certo? Não existe ln, né? Ele usa log como símbolo neperiano. Então, ele me dá essa função aqui, ó. Então, também é uma função matemática, que é a função definida pela integral do logaritmo. E para quem pagou complemento de matemática, está aqui a nossa velha conhecida, a nossa função gama. Tá, então eu posso fazer derivada, posso fazer limite, posso fazer integrais? Pode. Simbolicamente também. Dentro de um código, um código que faz gráfico, um código que chama janelas, um código de jogo, posso fazer tudo isso. E claro, isso dá um poder a gente de computação muito grande, porque às vezes a gente quer resolver um problema em computação, em pesquisa, etc., que é um problema algébrico que tem que ser resolvido para depois ser resolvido a solução do problema algébrico de forma numérica, e dá para fazer tudo isso numa ferramenta só, em linhas de código, e tornar isso automático, usar laços, for, while, etc., fazer isso com várias funções, enfim, as possibilidades são absurdas. Dá para calcular somatório? Com certeza. Mas aí tem alguns probleminhas. Por exemplo, é por isso que mesmo uma ferramenta como essa não dispensa um conhecimento bom de cálculo, porque eu sei que a soma de 1 sobre n, com n variando de 1 a infinito, são uma série divergente. Tá certo? Aliás, essa é a mãe de todas as séries divergentes, 1 sobre n, o somatório de 1 sobre n. Mas aí, como é que ele tenta fazer? Se ele tentar fazer, ele vai me dar um erro dizendo, olha, essa soma diverge. Ele me dá a resposta na forma de um erro, dizendo, olha, acho que essa soma diverge. Eu podia ter usado o símbolo n maiúsculo, como eu usei x maiúsculo, podia, mas aí eu subscrevo a função n. Eu não quero isso. A gente já tem uma função, que é aquela função n, para cálculo numérico. N vem exatamente de numérico. Então eu uso, por exemplo, nn, eu uso k, ou qualquer outra variável para o somatório, tá? I, j, o que você quiser. O i também, se você for usar, não use i maiúsculo, porque i maiúsculo já é raiz menos 1, então usa i, por exemplo. E se a soma for convergente, por exemplo, essa soma de 1 sobre n quadrado. Se a soma for convergente, ele não dá erro nenhum. Mas aqui ele não conseguiu calcular essa soma. Essa é a soma do problema da Basileia. Foi resolvido, salvo engano, por Bernoulli e por Euler. Então, aqui essa soma dá π quadrado sobre 6, também salvo engano. E aqui eu posso pedir val f. Dá esse valor aqui. E aí eu posso já tirar meu engano e fazer o seguinte. Pedir para imprimir isso, eu vou pedir para imprimir o valor de π quadrado sobre 6. Vou usar como aproximação 3,1415 ao quadrado sobre 6. E de fato o valor dá bem próximo. Se eu tivesse dado o valor exato de π, ele certamente me daria o mesmo valor, a mesma resolução. Então, de fato, lembrei corretamente, é π quadrado sobre 6 mesmo. Por que eu preciso botar o print? Porque se eu tirar o print do cálculo intermediário, ele não vai ser exibido. Lembre-se que numa célula, ele só exibe o último valor da célula, calculado, a última função que retorna valor dentro de uma célula. Então, se eu quiser mais de uma impressão por célula, eu tenho que usar, de fato, o comando print. Então, essa seria a maneira mais correta de fazer, mas, como eu já sei que a última execução da célula seria aquela, eu deixei sem o print. Aqui tem outra soma. Mesma soma, 1 sobre n quadrado. Emerson, mas eu não gostei, aqui só tem uma quantidade pequena de casas. O eval f, ele tem essa vantagem, eu posso dizer quantas casas eu quero. Então, eu quero essa solução com 50 casas. Ele vai me exibir, se você contar, vai ver que tem 49 casas, porque a última casa é aquela, ele não tem o valor exato, esses valores aqui são exatos, a última casa tem o valor aproximado, ele me diz, olha,
faz com 50 casas exatas. Bem, expansão em série. A gente já viu que dá para calcular a série de Taylor de uma função. Por exemplo, que é a série Taylor da função exponencial? É o somatório de x elevado a n sobre n fatorial, com n variando de zero a infinito. Então, os primeiros, se eu mandar calcular, olha, da função exponencial, a série de Taylor, eu boto symbolic Python.series da função exponencial em x. Ele calculou os 6 primeiros termos. Ah, mas eu não quero da função exponencial, eu quero da função cosseno. A função cosseno a gente sabe que só tem termos pares, e ela é somatório de menos 1 elevado a n sobre n fatorial vezes x elevado a n. Tá certo? Então, a soma alternante é x elevado a 2n, 2n fatorial. Então, aqui só tem os termos pares. O que é que significa esse OX6? Ele diz, olha, eu calculei esses termos e o que tem para frente é potências maiores do que 6. Poxa, não gostei disso. Eu queria que ele me desse valor, ele me desse, sei lá, 10 ou 20 termos da série. Numericamente, você dificilmente vai precisar disso, mas na prática, mas simbolicamente, de repente, você quer calcular. Então, o que é que você faz? Olha, eu vou dizer a ele, tem duas coisas que eu posso fazer. Eu vou dizer a ele que eu quero calcular a série não em torno da origem, mas eu quero calcular a série em torno, por exemplo, de x igual a 1. Então eu digo SP series e coloco exponencial em x em torno de x igual a 1. Então, olha, ele não vai fazer em potência de x, vai fazer em potência de x menos 1, como é a série de Taylor-Maclaurin que vocês estudaram em cálculo 3. E se eu quiser essa série com 30 ou mais termos, eu boto aqui, olha, vai até a ordem 30 nele. Então, x em torno da origem, aí nesse caso eu preciso dizer, né, porque senão ele vai achar que 30, se eu botar simplesmente só 30 aqui, ele vai achar que é em torno de x igual a 30, ele vai me dar a série em termos de potência de x menos 30, mas eu quero dizer que é em torno da origem, para ficar a série, eu quero 30 termos na série. Então, vou meter bala. Ele não vai calcular exatamente 30 termos, não, tá? Ele vai até a ordem 30, de x30. Então, aqui tem 30 termos, porque essa é uma série com todas as potências. Mas, no caso, por exemplo, de seno, vai ter 15 termos. Porque só as potências ímpares aparecem. E aqui, qualquer coisa que aparecer para cá tem mais do que x elevado a 30. Ah, você está fazendo uma série que a gente já conhece, bem simples. Podia fazer uma mais complicada? Certamente posso. Por exemplo, SP, se eu fizer a série de cosseno, vezes o seno, não da exponencial, mas da exponencial elevada ao cubo, e eu quero os 30 termos dessa expansão, ele demora um bocadinho, mas me dá os 30 termos. Vai ficar um negócio meio feio aqui, porque ficou uns termos em cima do outro, mas se você mandar, se ao invés de deixar ele imprimir no formato LaTeX, eu mandar imprimir por extenso, vai ficar mais fácil de copiar e colar e de repente dar um espaçamento que você queira na sua expressão. Também posso usar aquela exibição MEF para encontrar o que eu preciso em termos de LaTeX. Bem, tudo bem, série de Taylor, mas a gente também estuda séries, por exemplo, como série de Fourier, ou então desenvolvimento Laplace, por aí vai. Dá para fazer aqui? Certamente. Transformada Laplace, certamente dá para fazer. Então, tá aqui, série de Fourier. Eu vou usar o comando Fourier Series. Tá certo? E aqui eu quero, por exemplo, a série de Fourier da exponencial com x variando de menos π a π. Tá certo? Então, quer dizer, essa série de potência definida, essa série de Fourier definida para expansão periódica da função exponencial no intervalo menos π a π. Dá essa série aqui. Ah, mas eu quero mais termos. Mesma história de antes. Eu digo aqui a quantidade de termos que eu quero e ele vai fazer para mim. Mas aqui tem só uma diferença. No caso da série de Taylor, eu coloco a quantidade de termos dentro da minha função series. No caso da série de Fourier, eu uso a função truncate para dizer, olha, trunca essa série com n igual a 10. Ele vai ter que colocar aqui ó, a série e os primeiros termos da série, mas eu quero os 10 termos da série, eu boto, olha,
10 termos com n igual a 10. Se eu botar com n igual a 100 vai demorar a vida toda, mas enfim, depois eu interrompo, vamos ver. E aqui ele está apanhando, ó, o tempo de execução. Aliás, se o tempo de execução for muito longo, o Google ele dá a ele próprio a opção de derrubar todo o teu cálculo, tá? Ele diz que você chega um timeout. Então, para execuções um pouco mais avançadas ou mais longas, talvez você tenha que comprar tempo em disco para poder utilizar. Mas isso é um problema menor, porque se você tiver instalado na sua máquina, ele vai usar o tempo que o seu computador quiser. Só que a gente está utilizando aqui no Colab, é bom ter esse aviso em mente. Tá, e o que é que significa, por exemplo, a série de Fourier? Vocês sabem, né? Eu tenho uma função, eu posso aproximar ela por um somatório de outras funções. Nesse caso, são funções de seno e de cosseno. Beleza? Então, e essa aproximação ela é boa? Bem, depende de quantos termos você use. Tá aqui, ó, calculei exponencial, a série de Fourier de exponencial com um termo, com dois termos, com cinco termos. E mandei fazer a plotagem. Eu posso plotar uma função algebricamente definida sem ter que botar os valores de x, depois calcular os valores de y e plotar, como a gente faz normalmente? Pode sim. Existe dentro do pacote Symbolic Python a função plot, são plot 3D, etc. Vocês podem dar uma olhada na documentação, mas o uso é bem simples. Plot, o que você quer plotar separado por vírgula, é aqui o intervalo, entre parênteses. Então, eu quero plotar exponencial, a série de Fourier de um termo da exponencial, de 2 de 5, e quero fazer isso com x variando de menos π a π. Aqui. Eita, mas ficou feio, porque todo mundo ficou a mesma cor, não sei quem é quem. Se eu botar aqui, por exemplo, legend igual true, ele vai mostrar quem é quem. Mas vai ficar esquisito, porque vê o que vai aparecer. Não sei se vocês conseguem ver, aqui está aparecendo exponencial, depois ele está colocando a função toda, tá? Porque eu não dei nome às funções. Então, quando eu coloquei com 5 termos, deu tudo isso. O gráfico bem espremidinho aqui. Porra, isso é feio. O que é que eu faço? Bem, o que eu posso fazer é manda plotar, mas sem exibir. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, plot exponencial com da cor preta, com a linha da cor preta. Depois plot truncado com um termo na cor azul, truncado com 2 termos na cor verde, truncado com 5 termos na cor vermelha. Não exiba nenhum deles. Dentro do gráfico P1, coloque P2, coloque P3 e coloque P4. Vou colocar o gráfico todo? Não, porque o gráfico todo é muita informação. Vou colocar só a informação visual que está no primeiro termo da lista. Então, vou botar P2 0, P3 0, P4 0, exatamente como eu fiz antes. Então, e agora sim eu mando exibir P1. Quando eu fizer isso, aí ele vai exibir. Ó. Na cor azul, um termo. Na cor verde, ele usou 2 termos. Na cor vermelha, ele usou 5. No intervalo entre menos π e π, essas funções vão se aproximando cada vez mais, elas vão oscilando cada vez mais rápido e ficando cada vez mais próximas da função preta, que é a exponencial. Como vocês viram em complemento de matemática. E também eu posso resolver EDOs, tá certo? Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que dizer que, no caso de uma computação normal, eu uso uma variável simbólica x. Mas as equações diferenciais, a resposta delas não é uma variável, é uma função. Então, se eu quero resolver qual é a função cuja derivada é ela mesma, a gente sabe que são as múltiplas da função exponencial. Tá, e como é que eu faço isso? Então eu faço assim, eu defino um símbolo, x, tá certo? E eu defino uma função simbólica. Então f vai ser, a classe de f vai ser uma função simbólica, de symbolic Python. E note que eu não usei o symbol, usei symbols.
no plural, e com letra minúscula, que é uma outra função específica para criar funções simbólicas. E agora eu digo, olha, fx.diff é a f' de x menos fx. Que é exatamente essa equação com todo mundo no primeiro membro. E agora eu quero resolver. Como é que eu faço? sp.dissolve, diferencial solve, resolva a equação diferencial dessa equação, derivada de fx menos fx igual a zero, em termos da função fx. Ele diz, ó, fx vale constante vezes exponencial. Em geral, equações diferenciais elas não têm uma solução analítica, tem solução numérica por métodos como de Rouge-Coutard ou método de Euler. Mas quando ela tem solução algébrica, em geral a gente tem técnicas. Você vai aprender em cálculo 4, que tem equações chamadas separáveis, equações exatas e por aí vai. Se eu não der a ele nenhuma pista, ele vai, o Symbolic Python vai tentar o que ele conseguir, e em geral ele não consegue muita coisa. Como em qualquer cálculo, é importante que vocês estudem bem cálculo 1, 2, 3, 4, que estudem bem geometria analítica, física, etc. Porque o que vai fazer diferença no final é o seu conhecimento. Aqui, por exemplo, essa equação diferencial é uma equação separável. Então, eu posso dizer a ele como sugestão, hint, igual a separável, e aí ele demora menos tempo, não quer dizer que não seja um tempo longo. E aí ele me disse, olha, essa equação aqui ela tem duas soluções, a equação de segunda ordem, diferencial de segunda ordem separável, ela tem duas soluções fundamentais. Uma das soluções dela, tá certo, é segunda ordem, não, desculpa, primeira ordem. Ela tem duas soluções fundamentais aqui, uma solução dela é essa, constante cosseno de desculpe, arcosseno de constante dividido por cosseno, ou seja, de constante vezes secante, mais 2π, e tem essa outra solução aqui, arco cossecante de constante dividido por cosseno, ou seja, constante vezes secante. Perfeito. Então, por hoje é isso. Aproveitem bastante esse conhecimento. É um conhecimento que certamente teria feito a diferença no meu curso de graduação. Espero que faça no curso de vocês. E nos vemos na próxima aula para discutir alguns outros aspectos, não da linguagem, mas da nossa disciplina, e eventualmente aplicar o que a gente aprendeu hoje para resolver problemas nas nossas disciplinas. Então, novamente, por hoje é isso. Bons estudos e até a próxima.